Ok, pessoal, a gente vai dar início agora à nossa aula sobre teorias da ação. Essa daqui é uma parte da aula de ação também, só que é um pouco diferenciada, porque a aula de ação em si, ela é um pouquinho mais voltada para o que a gente, para as questões mais práticas, vamos dizer assim. Essa daqui é mais a teoria da ação em si mesmo, como o próprio título já diz. A gente começa com a teoria imanentista ou civilista. A gente já trabalha aqui com o que o termo significa, imanente, que é aquilo que não se diferencia, que é inerente. Ou seja, em outras palavras aqui, o direito de ação, ele não se diferencia do direito material. Ele é inseparável, eles são grudados um no outro. Na verdade, eu acho que seria mais correto dizer que o direito de ação está grudado no direito material, por conta da noção que a gente vai ter aqui. Por quê? Porque o direito civil, processual civil, ele não era independente do direito civil. Ele era um ramo do direito civil. Então, a gente não tem essa diferenciação. E o direito de ação, ele era considerado uma movimentação do direito material, que, que permanecia estático até que alguma coisa fosse feita. Alguma transgressão, por exemplo, vamos dizer assim. Para a teoria concretista, a gente já tem uma mudança, que é o quê? Embora o direito de ação ele não fosse mais, como é que eu digo, não estivesse mais, entre aspas, dentro do direito material, ele já tinha se diferenciado, o direito de ação ele permanecia dependente do direito material. Aí a gente tem aqui que o direito de ação ele surge por uma transgressão do que é garantido por lei. Só que não se reduz a isso. Por quê? Porque o direito de ação ele seria concretizado, ele seria exercido de fato por uma sentença que torna o pedido procedente. Significaria que o magistrado acatou o pedido formulado pela parte. Agora, se fosse um pedido improcedente, se o pedido fosse considerado improcedente, você podia ter postulado em juízo, você podia ter feito tudo, provas, documentos, tudo mais o que precisava, e ainda assim não seria considerado exercido o seu direito de ação, que para a gente é um pouco confuso. Para a teoria abstrativa, a gente já tem uma pequena mudança, que é o direito material e o direito de ação, eles são diferenciados, e o direito de ação, ele agora é independente do direito material. Só que tem um porém, que é, não temos requisitos necessários para que a gente tenha acesso ao judiciário. Ou seja, a gente não precisaria de interesse ou legitimidade para postular em juízo. Isso seria bem, como é que eu posso dizer? Seria uma dor de cabeça, para dizer o mínimo, seria problemático para a gente. Por quê? Por exemplo, a gente já considera a justiça muito morosa. Se, numa situação onde não existe interesse ou legitimidade, e a parte ainda assim pode postular em juízo, o direito seria ainda mais moroso, o acesso à justiça seria ainda muito mais lento. Então, isso, de novo, dor de cabeça para a gente. Aí agora a gente vai para a teoria eclética, que é a teoria que o nosso CPC adotou. A gente tem aqui é a teoria de Liebman, tá? Que, voltando àquela questão, o direito material e o direito de ação, eles são diferenciados e independentes, mas aqui a gente tem dois requisitos necessários. Primeiro, legitimidade, que ela trata de quem são os titulares dessa relação jurídica material, que é o objeto da nossa demanda, e o interesse, que é a necessidade de postular em juízo visando uma determinada utilidade. Por exemplo, eu estou postulando em juízo numa ação de alimentos, por quê? Porque eu quero que seja garantido uma prestação de alguns valores que sejam necessários à subsistência de um incapaz, por exemplo, nessa situação. Só para reiterar aqui essa questão da legitimidade, seria quem é que deveria estar aqui. Por exemplo, se eu tenho um contrato com um fulaninho e esse contrato é descumprido, eu não vou atrás do ciclano para resolver essa situação com ele no judiciário. Eu vou atrás do fulaninho, porque é com ele que eu tenho um contrato. Porque não faz sentido que uma pessoa que não esteja nessa relação material seja requisitada nessas circunstâncias. É claro que a gente tem casos de legitimidade extraordinária, que a gente discutiu um pouco na nossa outra aula sobre ação,
Mas, em regra, quem não participa dessa relação material, essa relação jurídica material, não é para estar nessa discussão, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, um ponto interessante, que é a possibilidade jurídica do pedido. O que a gente tem, por que isso está aqui? Vocês podem acabar encontrando alguma questão em algum concurso a respeito disso em algum momento. Então, eu achei bom só trabalhar um pouquinho. É bem curto, é bem simples. No nosso CPC de 73, a gente tinha a possibilidade jurídica do pedido, que ela era uma das contas para postular em juízo. Só que, hoje em dia, a gente não tem mais ela. Na ação como um todo, não. Na questão de condições para se postular em juízo, os requisitos para postular em juízo, que a gente tem lá no artigo 17. Para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade. Então, a possibilidade jurídica foi do requisito para postular em juízo para a análise de mérito. Ela não está mais com a gente nesses requisitos. E por que a gente tem essa questão? A gente teve uma novidade lá na Itália, que foi o divórcio, que até então era um pedido juridicamente possível. E aí, o que aconteceu? O Lieberman viu essa situação, ele falou, ok, a gente vai ter que fazer uma mudança para receber essa nova decisão. O que ele fez? Ele fez essa mudança. Colocou a possibilidade jurídica do pedido para ir para análise do mérito. Tirou essa parte dos requisitos. Virou uma questão de análise. Porque, embora a possibilidade jurídica do pedido ela seja muito importante de fato, a gente tem que se lembrar que é necessário que seja exercido o direito de ação. E convenhamos que, em algum momento, essa tutela jurisdicional ela pode ser apreciada, só que essa questão do mérito, da possibilidade jurídica, o advogado pode falar alguma coisa, o magistrado pode falar alguma coisa, alguém próximo da parte pode falar alguma coisa, chegar e falar, ok, olha, isso daí, esse pedido que você tem é meio esquisito, não seria quase que impraticável. Muda isso, vamos alterar essa coisa, seria alguma coisa mais ou menos nessa ideia. Aí aqui é uma questão para. Não chega nem ser uma questão, é mais para vocês entenderem melhor. Os requisitos de admissibilidade é que a gente tem a ação como um todo. Aí os requisitos, e a gente tem aqui legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido, como era antes. E aqui a gente tem essa diferenciação da análise de mérito, que aí a possibilidade jurídica do pedido foi para análise de mérito. Permaneceram a legitimidade e o interesse como requisitos. Enfim, é isso. Essa parte é bem curtinha mesmo. É mais para dar uma pincelada no que a gente tem que saber aqui.